Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Adib, o Curioso. Era uma vez um sultão chamado Cassib o Benfazejo, que governava um império vasto e bem organizado. Achava-se situada a sua capital à beira do mar, de sorte que o soberano das janelas do seu palácio magnífico via as ondas agitadas, que ora apresentavam a imagem de um espelho grandioso refletindo os esplendores do céu, ora se encapelavam em convulsões horrendas e ruidosas, como se quisessem tragar a terra que se opunha aos seus furores. Muitas vezes o sábio sultão levava o seu filho Adib a contemplar estes espetáculos cheios de lições valiosas, que comentava habilmente, a fim de preparar o espírito do jovem príncipe para o seu futuro governo. Infelizmente, porém, Cassib morreu antes que o seu sucessor tivesse completado seus 18 anos. Apesar da pouca idade, Adib, ao subir ao poder, lembrou-se dos conselhos paternais e governou sabiamente o seu povo. O mar, porém, exercia uma fascinação constante sobre o jovem soberano, despertando-lhe veementes desejos de empreender longas viagens a outros países e estudar-lhes os costumes e as leis, e um belo dia, não podendo mais resistir à tentação, ordenou ao seu ministro da marinha que mandasse aprontar uma esquadra de 10 navios para principiar as suas correrias. O ministro não teve remédio senão obedecer, mas cumpriu as ordens com grande repugnância e pesar, porque uma fada lhe havia anunciado que o soberano correria grandes perigos nestas viagens. Chegou mesmo a revelar ao sultão as profecias da fada. O soberano, porém, respondeu-lhe placidamente: "Em toda parte estou nas mãos de Deus, e ninguém pode fugir à sua sorte." Ao cabo de algum tempo achou-se pronta a esquadra, aviada esplendidamente para a expedição imperial. Adib reuniu o conselho de seus ministros e, depois de longas instruções, concluiu assim: "Recomendo-lhes o bem-estar dos meus caros súditos, que quero governados com sabedoria e clemência. Saberei recompensar a fiel observância das minhas ordens, assim como castigar inexoravelmente qualquer abuso que for cometido durante a minha ausência." Em seguida, o jovem monarca montou em um corcel fogoso e, debaixo das aclamações do seu povo, desceu ao porto, onde magnífica galeota o conduziu a bordo da nau imperial. A esquadra levantou o ferro e fez-se ao largo. Durante muitas semanas a viagem foi feliz. Ventos favoráveis enfunaram as velas, e o sol dourava esplendidamente a vasta superfície do mar. Uma tarde, porém, encastelaram-se no horizonte imensas nuvens negras, franjadas de púrpura pelos últimos raios do astro luminoso. Inebriado pelas galas do céu, o sultão contemplava o grandioso espetáculo da natureza, quando ouviu a voz do piloto, que lhe dizia: "Vossa Majestade regozija as vistas naquelas nuvens tão vivamente iluminadas. São traiçoeiras, porém, e com o sopro da noite tar-nos-ão tempestade violenta, da qual só a mão de Deus nos poderá salvar." E assim aconteceu. O sol engolfou-se no mar, as orlas das nuvens encasteladas perderam o seu brilho, e empalidecendo sempre mais, por fim deixaram no horizonte só um clarão sinistro e de mau agouro. Encrespou-se o mar, há pouco tão liso como um espelho, cobrindo-se de milhares de pequenas vagas coroadas de crista espumosa. Cresceram as ondas, rebentando com tal força que toda a superfície do mar se transformou em imensa convulsão, acompanhada de bramidos horrorosos, com os quais o temporal anunciava a sua chegada. Caiu de repente o furacão sobre a esquadra e despedaçou em um momento todas as velas, de modo que os navios ficaram entregues sem governo à mercê dos elementos enfurecidos. Durante 7 dias prolongou-se esta tormenta medonha, mas o ânimo do sultão não fraqueou, e sua excelente nau resistiu valentemente nesta luta com o mar e o vento. Por fim, os raios do sol conseguiram romper o manto sinistro das nuvens. O vento amainou e o mar, pouco a pouco, veio a tranquilizar-se. Todos saudaram com grande júbilo o reaparecimento da bonança,
agradecendo fervorosamente a providência por havê-los livrado de perigo tamanho. De repente, Adib viu ao longe apontar uma massa escura, que pela imobilidade em que permanecia não podia ser uma nuvem. O soberano chamou a atenção do piloto para este fenômeno, e este, ao cabo de curto exame, empalidecendo horrivelmente, exclamou com voz plangente: Senhor, desta vez estamos perdidos, se como receio aquela massa negra for o Monte Iman. Mandou o nauta buscar os seus mapas e instrumentos, e em breve conheceu que, infelizmente, não se enganara em suas suposições. O rei, que não conhecia a iminência do perigo e que viu o piloto estorcer-se de desespero, exigiu imperiosamente que lhe explicasse a desgraça que receava. Senhor, disse então o piloto, o Monte Iman é o terror de todos os navegantes. Esta eminência, que só em seu cume contém um pouco de terra, tem a propriedade de atrair o ferro de grandes distâncias. Como todos os navios levam em sua construção varas e pregos de ferro, tem de ceder à força do Monte Iman. E não há remo nem leme que valha. Pode Vossa Majestade observar a marcha acelerada do nosso navio, apesar da ausência do vento e da lisura do mar. Algumas horas mais e daremos com tanta força contra o monte que a nossa boa nau se desfará em 1000 pedaços. E todos morreremos afogados, visto que as fraldas da montanha são lisas como aço polido e a centenares de léguas não há ilha alguma em que pudéssemos achar salvação. E havendo dito isso, o piloto recomeçou a chorar e a lamentar-se. Adib, porém, ergueu os olhos ao céu, fez uma oração fervorosa e aguardou resignadamente o seu destino, enquanto que a tripulação consternada se prostrava de joelhos, exclamando: Alá é grande! Só ele pode salvar-nos deste perigo! O navio, entretanto, voava em direção ao Monte Iman, com rapidez vertiginosa e a cada instante diminuía a distância. De repente, a atração tornou-se tão grande que, com horrendo estrondo, todas as varas e pregos de ferro do navio foram arrancados e pregados nas paredes do Monte Iman. Um grito angustioso encheu os ares. O navio caiu em pedaços e todos os seus tripulantes desapareceram nas ondas. O rei Adib, no meio deste acontecimento horrível, não havia perdido a presença de espírito. Agarrou uma das tábuas que sobrenadavam e foi impelido pela correnteza contra o monte, onde descobriu uma pequena anfractuosidade. Não perdeu as esperanças. Juntou todas as suas forças e, largando a sua tábua, saltou sobre a saliência do rochedo, onde conseguiu firmar-se. No momento em que pisou o Monte Iman, descobriu uma escada estreita que parecia conduzir ao cume da montanha. Adib começou a ascensão, que não era sem perigo, porque qualquer passo em falso o podia precipitar ao mar. Por fim, chegou ao cume, onde viu um templo formoso, aberto por todos os lados e sustentado em inúmeras colunas talhadas em aço polido. Uma cúpula de ouro maciço que refletia magnificamente os raios do sol. No centro do templo achava-se uma estátua gigantesca feita de aço, representando um cavaleiro montado em brioso ginete. No peito do cavaleiro havia um escudo de prata, no qual o rei notou inscrições maravilhosas e misteriosas que não soube decifrar. Cansado de todos os trabalhos e perigos por que acabava de passar, o rei Adib deitou-se no chão e, fiado na proteção do céu, não tardou em adormecer profundamente. Teve o rei um sonho singular. Apareceu-lhe um ancião venerável, cuja barba prateada lhe descia até a cintura. Do semblante desprendiam-se ondas de puríssima luz, e os olhos brilhavam-lhe meiga e paternalmente. — Escuta-me, Adib, disse o ancião, com voz animadora. Atravessarás todos os perigos vitoriosamente, se tomares em consideração as minhas palavras e executares fielmente as minhas ordens. Guiou-te o céu a esta ilha para destruíres o poder nefando do inimigo dos navios e dos navegantes. Ao romper do dia, despertarás do teu sono. Depois de teres acabado a tua oração, cavarás com a tua boa espada a terra em que agora estás deitado. Encontrarás um arco e 3 flechas de ouro, com as quais atirarás ao escudo de prata do cavaleiro de bronze. O cavaleiro, por ti ferido, cairá do cavalo e rolará ao mar. O ginete cairá igualmente, e tu o sepultarás imediatamente.
Feito isto, verás subir o mar. Subir, subir, até alcançar o cume do monte Ima, e um mancebo em batel de bronze virá buscar-te. Entra no esquife, mas livra-te, enquanto estiveres embarcado, de proferir o nome de Deus. O mancebo te conduzirá a salvamento, de modo que podes segui-lo sem temor. Dito isto, o ancião desapareceu. E pouco depois, Adib despertou, lembrando-se vivamente de todos os pormenores do seu sonho. Quando os primeiros raios do sol tingiram de púrpura as ondas do mar, o jovem sultão tomou a sua espada, cavou a terra e achou o arco e as flechas. Enviou os projéteis ao peito do cavaleiro, que com grande estrondo caiu ao mar, e em seguida enterrou o cavalo, que também caíra. Terminado este trabalho, o mar cresceu, e de longe Adib viu chegar um mancebo em batel de bronze. O rei embarcou, tendo bem cuidado em permanecer calado. O mancebo deu volta ao esquife, e este principiou a cortar as ondas com rapidez vertiginosa. Durou a viagem todo o dia e toda a noite, e quando de novo surgiu o sol, Adib viu a pequena distância a terra. Tão profunda foi a alegria que então se apoderou dele, que alçou as mãos ao céu, exclamando: "Graças, meu Deus, graças!" Mal havia pronunciado o nome de Deus, retumbou nos ares horrendo trovão. O mancebo de bronze olhou pesarosamente o rei assustado, e o esquife afundou-se no mar. Adib susteve-se nas ondas. A terra achava-se perto, e o rei, nadando com todas as suas forças, pôde alcançar a praia, onde caiu cansado dos esforços que empregara para salvar-se. Depois de haver recuperado algum vigor, Adib maldisse a sua irreflexão, porque viu-se em uma ilhota arenosa, em cujo meio, por toda a vegetação, só se erguiam 3 palmeiras com suas graciosas coroas de folhas. Só e abandonado, o que seria dele se o céu não o protegesse, enviando algum navio para salvá-lo e conduzi-lo à pátria? Contudo, não perdeu o ânimo, e pensou: Deus, que te livrou de tantos perigos, não há de desamparar-te agora. Impelido pela fome, Adib recolheu na praia alguns crustáceos, mas como a messe fosse diminuta, dirigiu-se às palmeiras, ao redor das quais via algumas frutas espalhadas no chão. Abriu os cocos e satisfez as exigências do estômago. Ao cerrar a noite, deitou-se no chão, derramando lágrimas amargas, e dormiu agitadamente até o romper do dia. Foi até a praia, mas nada encontrou para almoçar, e como não houvesse sobrado no chão coco algum, não teve remédio senão trepar em uma das palmeiras para colher-lhe os frutos. Com esforços heróicos, conseguiu alcançar a folhagem, e ia começar a sua colheita, quando, deitando as vistas sobre o mar, descobriu um navio que vinha em procura da ilhota. Foi o seu primeiro impulso soltar gritos jubilosos e fazer sinais pedindo socorro. Lembrou-se, porém, que muito bem podiam vir inimigos naquele navio, e resolveu permanecer por enquanto no seu esconderijo, para espreitar se poderia ter confiança nos que vinham se aproximando. Chegado perto da ilha, o navio largou os ferros e um bote, no qual vieram à terra várias pessoas bem vestidas. Armados de pás e de enxadas, os recém-chegados se acercaram tanto da palmeira em cuja copa Adib estava escondido, que este pôde ver distintamente tudo quanto fizeram. Cavaram por algum tempo, até que apareceu um alçapão, que um deles levantou com grandes esforços, descobrindo-se a entrada de um subterrâneo, no qual todos desapareceram e se demoraram algum tempo. Com grande espanto de Adib, que nem sequer havia suspeitado a existência desta caverna. Ao cabo de um quarto de hora, mais ou menos, os desconhecidos saíram, foram ao bote, donde trouxeram muitas provisões que levaram ao subterrâneo, retirando-se depois para o seu navio e deixando o alçapão aberto, circunstância da qual Adib concluiu que alguns deles ainda voltariam. Em breve viu que não se havia enganado, porque veio um outro bote com um ancião que carinhosamente abraçava um mancebo de 16 anos, derramando lágrimas copiosas. Chegados à praia, deixaram a embarcação, e o ancião com o mancebo se dirigiram ao alçapão, pelo qual desapareceram. Passado algum tempo, o ancião voltou sozinho, fechou a porta do subterrâneo e chamou a tripulação do bote, que cobriu a entrada com terra, sem dela deixar vestígio.
Em seguida recolheram-se todos ao navio, que levantou os ferros e em breve desapareceu com o vento favorável que soprava. Adib, depois de ter perdido de vista o navio misterioso, desceu de sua palmeira, removeu a terra, abriu o alçapão e desceu uma escada de muitos degraus, iluminada por numerosos lampiões. Alcançou um aposento com 2 portas e, abrindo uma delas, penetrou em outro recinto, onde encontrou o mancebo que havia visto com o ancião. Ergueu-se assustado o recluso, mas Adib exclamou apressadamente: "Nada receias, não venho para fazer-te mal." E, chegando-se ao mancebo, carinhosamente o abraçou. Adib contou depois como havia descoberto a prisão, e o prisioneiro regozijou-se muito por haver encontrado tão inesperadamente um companheiro. Mostrou-lhe toda a sua habitação misteriosa, e Adib ficou maravilhado pela pompa e magnificência que ali reinavam. Em todos os quartos havia numerosas lâmpadas que transformavam em ondas de luz as trevas subterrâneas. Por toda parte havia divãs que convidavam ao descanso. Em um dos quartos via-se uma rica coleção de manuscritos de poetas árabes, e em outros abundavam provisões esquisitas e apetitosas. Tudo se assemelhava a um palácio maravilhoso, no qual só faltava a luz do dia para ser uma das mais encantadoras habitações. De volta ao aposento em que Adib havia encontrado o mancebo, este satisfez a curiosidade de seu companheiro improvisado, narrando-lhe os acontecimentos que haviam originado a sua reclusão. "Chamo-me Duban, e sou filho de um rei poderoso, cujo domínio fica a poucas léguas desta ilha. Estava já casado há muito tempo com meu pai, sem ter filhos, o que muito o afligia, porque desejava deixar o seu império a um legítimo sucessor, que amasse e governasse com justiça os seus súditos. Organizaram-se preces em todas as mesquitas e grandes oferendas fez o povo ao Todo-Poderoso, para que satisfizesse a aspiração do monarca. Mas foi em vão, e meu pai resignou-se por fim. Passaram-se muitos anos, até que uma noite sonhou que sua esposa lhe daria um príncipe. Quando despertou, sentiu-se cheio de alegria, porque tinha fé no seu sonho. Ao cabo de alguns meses, trouxeram-lhe efetivamente um rapazinho bem disposto, que gritava com voz vigorosa e esperneava com tanta força que bem mostrava suas boas condições vitais. Meu pai derramou lágrimas de alegria, exclamando: "Que o grande profeta te proteja, filho tão anhelado!" Mandou organizar festejos públicos e distribuir grande quantidade de dinheiro para que o seu povo partilhasse das suas alegrias. E quando foi de noite, todos os habitantes da capital iluminaram as suas casas e os regozijos públicos duraram até a madrugada. O menino cujo nascimento causara tanto rebuliço era eu. Meu pai reuniu pouco depois no seu palácio todos os astrólogos do seu reino e ordenou-lhes que tirassem o meu horóscopo. Consultaram esses sábios as estrelas, mas não ficaram muito satisfeitos com as informações que nos astros colheram. "Teu filho", disseram a meu pai, "prosperará extraordinariamente até a idade de 15 anos. Mas nesta época o rei Adib precipitará ao mar a estátua de bronze do Monte Ima, e 50 dias depois teu filho morrerá por sua mão. Assim está escrito nos astros." Esta profecia entristeceu muito a meu pai, mas desde então cogitou como poderia desviar a desgraça apontada. Acompanhado de bons trabalhadores, veio a esta ilha construir o palácio subterrâneo, no qual atualmente nos achamos, voltando depois ao seu reino para aguardar o momento em que devia principiar a sua obra de salvação, se fosse preciso. Entretanto, fui crescendo, forte e robusto, até que atingi a idade perigosa. Dias depois do meu 15º aniversário, meu pai recebeu notícia que o rei Adib derrubara a estátua do Monte Ima, e grande mágoa lhe encheu o peito, porque já não podia duvidar de que se realizaria o resto da profecia. Sem mais tardar, embarcou-se comigo e veio esconder-me neste palácio, convenientemente preparado para oferecer por algum tempo os cômodos da vida. Ao cabo de 15 dias, voltará para levar-me, morto ou vivo, para a sua capital. Terminada assim a narração do mancebo, Adib sentiu-se profundamente impressionado por ver-se ligado tão intimamente ao destino de Duban. Contudo, tranquilizou-se com o pensamento de que nunca teria motivo de matar alguém que nenhum mal lhe fizera, e resolveu permanecer em sua companhia para consolá-lo e distraí-lo em sua reclusão temporária, calando, porém, o seu próprio nome para não assustar inutilmente o jovem príncipe. "Estou certo", disse ele ao companheiro, "que voltarás são e salvo para a capital do teu reino.
Enquanto estiveres aqui, porém, acompanhar-te-ei, se for do teu agrado. Destino cruel arrojou-me a esta ilhota, e de certo teria perecido de fome se não te houvesse encontrado. Confiemos, pois, em Deus e em nossa amizade. Na felicidade em que os dois se achavam, a amizade medra depressa. Em poucas horas, tornaram-se íntimos e passaram o tempo em conversas alegres, tão amenas que 40 dias decorreram sem que soubessem como. É escusado agregar que já nem se lembravam do horóscopo ominoso. Faltavam, aliás, só poucas horas para chegar ao termo perigoso, quando Douban pediu a Adib que lhe passasse um melão para comer em algumas talhadas com açúcar. Adib passou a fruta pedida ao companheiro, que se achava estendido em um divã. No momento em que também queria entregar-lhe uma faca, enredou os pés no tapete, caiu para a frente, e a faca penetrou até o cabo no peito de Douban, que exalou a vida no mesmo instante, cumprindo-se assim a profecia, bem contra a vontade de Adib. Desespero horrendo apoderou-se dele, puxou os cabelos, mortificou o peito e caiu finalmente sem sentidos no chão. Tão carinhosa se havia tornado a sua amizade para com Douban. Quando voltou a si, fez 1000 esforços para ver se reanimava o corpo de seu amigo, mas foi em vão. A morte havia triunfado. Sério cuidado por sua própria segurança apossou-se então de Adib. O velho soberano não tardaria, e achando o filho morto, sem dúvida alguma mataria o seu assassino, embora não estivesse criminoso. Adib deixou, pois, o subterrâneo, cobriu o alçapão com terra e trepou-se chorando em sua palmeira. Pouco depois viu chegar o navio e distinguiu no convés um ancião, cujos cabelos encanecidos flutuavam ao vento. Como da primeira vez, largou de bordo um bote com o rei e alguns cortesãos, e mal haviam pisado na praia, correram apressadamente para o pé da palmeira. A esperança que se lia no semblante do rei foi repentinamente afugentada, quando o velho soberano viu a terra recém-remexida. Negra suspeita dilacerou-lhe o coração, e tapando o rosto com as mãos, chorou tão sentidamente que as lágrimas se escapavam em fios por entre os dedos e caíam no chão como gotas de orvalho. Os criados, entretanto, haviam removido a terra e todos desceram para o subterrâneo, do qual imediatamente surgiram grandes lamentações. Pouco depois reapareceu o ancião com o cadáver de seu filho amado, e todos se recolheram a bordo do navio, que sem demora partiu e em breve desapareceu no horizonte. Adib, triste e solitário, desceu ao subterrâneo, onde chorou durante 8 dias a perda de seu amigo. Passados estes dias de luto, o rei deixou o seu retiro para ver se descobria algum navio. Mas qual não foi a sua surpresa quando viu que o mar se havia retirado e que só ao longe, bem longe, aparecia uma fita de água, como um rio de pouca largura. Percebeu então que se achava em uma ilha encantada e deu-se pressa em fugir de um lugar onde tamanha desgraça havia causado. Correu todo o dia, alcançou o rio, que passou a val, e viu, finalmente, aos últimos raios do sol, uma labareda imensa, para a qual se encaminhou. Ao aproximar-se, percebeu que, em lugar de uma enorme fogueira, tinha diante de si um castelo de cobre maciço e tão bem polido que refletia fielmente os clarões do crepúsculo. Era de estrutura artística e grandiosa este castelo, e Adib contemplou-o com muita admiração. De repente abriu-se uma porta ornada de rubis e safiras, e saíram 10 mancebos formosos, acompanhados por um ancião venerável. O que, porém, impressionou muito Adib era a circunstância de faltar a cada um dos mancebos a vista direita. Vieram ao encontro de Adib, saudando-o e convidando-o a entrar com eles no castelo para descansar das suas muitas fadigas. De bom grado, o rei aceitou o convite, e depois de ter percorrido muitos aposentos magníficos, chegaram a um imenso salão, onde havia 11 divãs para os mancebos e o ancião. Diante de cada divã, um tapete esplêndido e uma mesinha artisticamente cinzelada em ouro maciço. Para Adib, jazia no meio da sala uma grande almofada de seda, na qual se deitou, enquanto que os mancebos se acomodaram nos seus divãs. O ancião foi buscar comestíveis e bebidas deliciosas, que ofereceu ao rei e aos mancebos. Depois da refeição, o ancião pediu a Adib que contasse a sua história, ao que este imediatamente acedeu.
Havendo terminado a sua narração, quis perguntar por que todos os habitantes do castelo tinham uma só vista. Mas o ancião o preveniu e disse: Agradecemos a tua narração maravilhosa e singular, mas não exijas, ó rei, ouvir a nossa história ou a explicação das coisas que aqui te possam parecer estranhas, porque seria em prejuízo teu. Em seguida, dirigiu-se aos mancebos e perguntou: São horas de dormir? E todos os 10 respondiam a um tempo: Sim, são horas de dormir. Ausentou-se um momento o ancião, voltando depois com 10 taças de ametista, que continham todas um pó negro, e que ele colocou em cima das mesinhas de ouro, acompanhada cada taça de uma disciplina. Os mancebos despiram-se até a cintura, tingiram-se o rosto e todo o busto com o pó negro, agarraram as disciplinas e castigaram-se inexoravelmente, exclamando: Eis o castigo da nossa vadiação e curiosidade! À meia-noite cessaram de fustigar-se, lavaram o seu corpo, vestiram-se e deitaram-se em seus divãs. E escusado acrescentar que Adib muito se admirou desta cena singular, mas adormeceu em sua almofada, sem atrever-se a falar. No dia seguinte foi despertado pelos mancebos e o ancião, e todos desceram a um lindo jardim, cheio de flores esplêndidas e de frutas esquisitas. Estas maravilhas, porém, não tentaram Adib, profundamente preocupado com as aventuras da noite passada. Por fim, não pôde refrear a sua curiosidade e exclamou: É-me impossível deixar de fazer algumas perguntas, embora a minha curiosidade mereça o seu desagrado. Todos parecem atilados e sensatos, e contudo a noite passada houveram-se como verdadeiros alienados de espírito. Desejo que me deslindem estas coisas, e bem assim me expliquem por que a cada um falta a vista direita. Os mancebos abaixaram tristemente o rosto, mas o ancião respondeu com visível enfado: Insensato és tu, que assim desprezas as recomendações que te fiz ao acolher-te neste palácio. Nós, porém, nada te responderemos, e ainda uma vez te exorto a que te cales e combatas essa tua curiosidade, se não quiseres cair em grande desgraça. Adib, porém, não deu-se por vencido. Tanto pediu, tanto rogou, até que o ancião, impacientado, respondeu-lhe: Pois bem, já que queres cavar a tua ruína, terás a mesma sorte desgraçada que nos tocou por culpa nossa. E foi buscar um carneiro, que matou e esfolou em presença de Adib, e dando a faca ao sultão, lhe disse: Conserva bem esta faca, porque vou cozer-te na pele deste carneiro e deixar-te neste jardim. Não tardará em vir a ave roca, que te suspenderá em suas garras e, levando-te pelos ares, te depositará em uma alta montanha, bem longe daqui. A faca te servirá para saíres de tua prisão. Quanto ao mais, já verás o que te há de acontecer. Dito e feito. Adib, cozido na pele de carneiro, ouviu grande sussurro nos ares, sentiu umas garras enormes suspendê-lo, e compreendendo que com rapidez vertiginosa cortava os ares, perdeu os sentidos. Quando voltou a si, conheceu que descansava em terra firme, cortou o invólucro que lhe prendia o corpo e alcançou ainda a ver, a grande distância, desaparecer o roca gigantesco. Em seguida, descobriu perto de si um palácio construído com grande pompa e magnificência. Pelo portal aberto, Adib entrou em um imenso pátio, rodeado por todos os lados de edifícios que tinham 99 portas de prata e mais uma de ouro. Além destas 100 portas fechadas, havia outra aberta, pela qual o sultão penetrou em uma sala deslumbrante de ricos adornos. 40 damas formosíssimas e elegantemente trajadas levantaram-se e lhe vieram respeitosamente ao encontro. A mais formosa destas damas o conduziu aos degraus de um trono e lhe disse: Sultão Adib, somos 40 fadas que construímos este palácio e as minhas irmãs me escolheram para rainha. Há muito estamos à tua espera e tudo faremos para tornar-te a existência mais amena possível em nosso domínio. Viverás como no paraíso, contanto que observes uma única recomendação, a de não abrires dentro de 2 anos a porta de ouro que viste no pátio. Depende desta condição o salvamento de 20 de nossas irmãs, detidas por um mágico poderoso, até que um mortal vença a sua curiosidade. Queres, ó rei, aceitar esta condição? Adib,
a quem nada parecia mais fácil do que a execução deste pedido, anuiu imediatamente. As fadas trouxeram-lhe então um traje precioso, digno de sua alta categoria. Lavaram-lhe os pés e perfumaram-o com os mais deliciosos cosméticos. Em seguida, entraram muitos pajens, que tangeram instrumentos harmoniosos e cantaram e dançaram para entreter o sultão. Ao cair da noite, as fadas conduziram Adib ao seu aposento, magnificamente adornado, onde ele descansou em macia cama de púrpura, embalado nos sonhos os mais deliciosos e fagueiros. No dia seguinte, o sultão vestiu-se, cingiu uma boa espada e foi ter com as fadas, que o receberam com cantos melodiosos. Assim viveu perto de 1 ano, sem poder explicar-se a rapidez com que o tempo voava. Uma manhã, todas as fadas o receberam com os olhos cheios de lágrimas, e a rainha lhe disse: Passaste 1 ano em nossa companhia, ó rei, e teu semblante permaneceu sempre alegre como os raios do sol. Nunca manifestaste o desejo de abrir a porta de ouro, e nós todas te agradecemos a tua constância e generosidade. Infelizmente, temos de deixar-te agora para obedecer à voz do soberano dos gênios, que nos chamou perante o seu trono, e só daqui a 100 dias nos será dado voltar. Cumprirás fielmente a tua promessa? Não abrirás a porta de ouro? Todas as outras ficam ao teu dispor, e muitas coisas curiosas te revelarão. Jura-nos que não serás ingrato, e partiremos mais consoladas. E na nossa volta te prepararemos uma existência como jamais mortal algum sonhou. Adib prestou o juramento, e a rainha entregou-lhe as 100 chaves, 99 de prata e 1 de ouro. O sultão acompanhou as fadas até o pátio. A despedida foi terna e sentida, e todas as fadas, montando em veículos puxados por pombas e cisnes, elevaram-se aos ares e em breve desapareceram. Adib voltou para os seus aposentos, tristemente impressionado pela solidão que o rodeava. Muito aborrecimento lhe causava a ausência de suas caras fadas, e não sabia como matar e passar o tempo. Lembrou-se então das chaves que a rainha lhe havia dado, e resolveu visitar, dia por dia, um dos aposentos cuja entrada não lhe era vedada. Ao abrir a primeira porta de prata, viu um vasto e maravilhoso pomar. Milhares de árvores estendiam os seus galhos vergados sob o peso de frutos deliciosos, enquanto que outras ostentavam-se adornadas de flores que enchiam o ambiente de aromas balsâmicos. Adib percorreu todo o dia este formoso jardim, deliciando-se com os frutos saborosos, até que, cansado, deitou-se a dormir. No dia seguinte, o sultão abriu a segunda porta. Viu-se em um vasto recinto cheio de gaiolas que encerravam exemplares de todos os animais silvestres do mundo inteiro. Em uma gaiola descansava majestosamente o leão, o rei do deserto, que o fitava com os seus olhos de fogo. Em uma segunda, tigres furiosos saltavam de um lado para o outro, ferrando os dentes nos varões de aço que constituíam a sua prisão. Seguiam-se gaiolas com ursos, lobos, hienas, monos e milhares de outros animais, e todos uivavam, berravam, ganiam, fazendo os movimentos próprios à sua casta. Adib entreteve-se até ao anoitecer, brincando com as feras e fazendo-lhes negaças. No terceiro dia, o rei abriu a porta seguinte e achou-se em um salão tão extenso e tão alto que mal os seus olhos podiam alcançar as paredes e o teto, cobertos de excelentes desenhos e pinturas. Havia imensos montões de pedras preciosas, artisticamente arrumadas, diamantes do tamanho de ovos de avestruz, rubis pouco menores, safiras, ametistas, esmeraldas, opalas, todas tão rutilantes que deslumbravam ao sultão. Quando este terminou a sua inspeção, já havia chegado a 3ª noite. No dia seguinte, abriu a 4ª porta, que conduzia a um esplêndido jardim, isolado por imenso tecido de arame, no qual milhões de pássaros de todas as espécies e cores esvoaçavam e soltavam o seu canto. E assim, cada dia oferecia novas maravilhas ao rei Adib, que sucessivamente visitou os 99 aposentos de portas de prata, sem sentir o flagelo do aborrecimento. Ao raiar do 100º dia, Adib despertou com o coração alegre, dizendo-se que com mais esta pequena espera
tornaria a ver as suas fadas queridas. A princípio, esta perspectiva risonha fez com que suportasse o peso das horas, que nesta manhã pareciam eternizar-se. Pouco a pouco, porém, veio-lhe a ideia de que a porta de ouro o devia conduzir a espetáculos muito mais curiosos que todos os outros que havia presenciado. Já estendia a mão para agarrar a chave de ouro quando lembrou-se de sua promessa. Recuou, percorreu os seus salões com agitação sempre crescente e acabou por atirar-se em um divã, onde escondeu o rosto entre as almofadas de seda. Mas a curiosidade continuava a persegui-lo atrozmente e sem trégua nem descanso. Se abrisse a porta de ouro, quem o diria às fadas? Perguntou-se Adib, horrivelmente torturado. De certo não serei eu o indiscreto? E, levantando-se de um salto, agarrou a chave de ouro. Neste momento, pareceu-lhe ouvir uma vozinha misteriosa que lhe dizia: Não sejas curioso, não vás, ó sultão, castigo te espera e cruel perdição. Mas já havia tomado a resolução fatal de visitar o aposento vedado. Tapou os ouvidos e desceu correndo ao pátio. E a perdição. Porque mal havia encostado a chave à fechadura de ouro, a porta abriu-se com um horrível estrondo e saiu do aposento um cheiro tão ativo que Adib caiu desmaiado ao chão. Quando tornou a si, penetrou no recinto, onde encontrou um cavalo negro, encilhado, e lhe pareceu que nunca vira um animal tão formoso. Teve vontade de montar este corcel esplêndido e puxou-o para o pátio, onde a luz do sol pôde apreciar bem todas as suas perfeições. Saltou ao selim, animando o cavalo com a sua voz e batendo os acicates. Mas o animal não se moveu. Valeu-se então Adib de um chicote que havia encontrado no aposento. Mal fustigara, porém, o cavalo, este desdobrou umas asas e elevou-se repentinamente aos ares, voando com rapidez vertiginosa pelo espaço, por cima de montes e vales, de rios e de mares. Chegado no terraço de um palácio, o ginete maravilhoso sacudiu-se velozmente, atirou com o sultão ao chão e, dando-lhe um coice no rosto, que lhe vazou a vista direita, desapareceu nas nuvens. Quando Adib recuperou os sentidos, achou-se no castelo de cobre, rodeado dos 10 mancebos e do ancião, e já não precisava perguntar-lhes onde e como haviam perdido a vista direita. O ancião disse-lhe, lamentando: Assim a sorte destes mancebos também a ti te alcançou. Foste castigado pela curiosidade, e as boas fadas, ao voltarem, já não te encontrarão. Estou certo, porém, que a punição foi suficiente para banir do teu coração a maldade, e já é tempo que sejas restituído ao teu povo. Adib, passado o primeiro momento de surpresa, narrou as suas aventuras e arrependeu-se sinceramente dos seus erros, confessando que o ancião tivera razão quando lhe profligara a curiosidade, o único móvel de suas viagens arriscadas. Adib passou alguns dias no castelo de cobre até ter curado a vista ferida, mas quando despediu-se para partir a pé em busca do seu reino, o ancião teve pena dele e tocou-o de leve com uma varinha mágica, e no mesmo instante o sultão viu-se no seu próprio palácio. Reinou Adib desde então com sabedoria e equidade, e tornou o seu povo feliz, porque nunca mais se esqueceu das lições salutares da adversidade. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com